Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 29 de março de 2021, segunda-feira. Estamos já na Semana Santa, mas ainda com a cor litúrgica roxa, tá? Nesse dia nós lembramos de Santo Eustáquio também e pedir, né? Vamos começar rezando, né? Para todas as vítimas do coronavírus, que já ultrapassamos 300 mil brasileiros falecidos devido em decorrência do novo coronavírus, tá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos rezar uma oração a São José. Estamos no ano extraordinário dele. Inclusive, também já vou dar as indicações do que realizar pós Semana Santa, né? Pós Sexta-feira Santa, que tem a novena da Misericórdia. Lembrando que o Domingo da Misericórdia é o primeiro domingo após a Páscoa. Então, se você reza o Terço da Misericórdia, você acompanha a Hora da Misericórdia, você medita o Diário de Santa Faustina, já vou fazer os lembretes, né? Que Sexta-feira Santa agora inicia-se a novena da Divina Misericórdia, revelado por Jesus Misericordioso a Santa Faustina, tá bom? Então vamos lá. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, vamos lá. Então, já voltando, né, fazendo um repeteco. Na Sexta-feira Santa agora, inicia-se a novena da Divina Misericórdia, tá? Quem tem o Diário da Santa Faustina está na página... Cadê? Ah, é tanta marcação nesse diário. Ah, aqui. Na página 297 ou no parágrafo 1209 até o parágrafo 1226. Não. 1229, tá? Mas também outra coisa que me chamou a atenção é porque, na verdade, eu sempre faço essa novena, mas esse ano eu tô me resguardando um pouco das novenas. Só vou fazer a da Divina Misericórdia, né? E só. Não que eu não... né? Sempre eu faço novena Santa Joana d'Arc, Nossa Senhora da Visitação e tal, né? Tem algumas novenas que eu sempre faço, mas esse ano eu só vou fazer o da Divina Misericórdia. E eu achei que já tivesse começado. Aí eu peguei aqui o diário totalmente atribulada, né? Tô atrasada. Quando eu fui ver, não tô atrasada. Mas aí, para a minha grata surpresa, no parágrafo 1203... Porque Santa Faustina é assim, cada parágrafo é uma situação particular. Ela não era muito letrada, pelo visto. Então, às vezes ela fala, eu vou dar uma continuada aqui depois, só que ela não continua. Não sei se você já reparou. Se você tem o Diário de Santa Faustina, deve ter reparado. Ela começa a escrever e ela fala, vou continuar depois. E ela não continua. Tem umas digressões assim.
porque na verdade acontecem outras situações importantes e ela começa a notar outra situação. Então, cada parágrafo ele é simples, curto, mas muito cheio, muito rico da caminhada em Cristo, da caminhada com os santos, da devoção, né, rumo à santidade. Então, no parágrafo 1203, ela diz assim, ó, Palavras de Santa Faustina. São José pediu que eu tivesse incessante devoção a ele. Ele mesmo me disse que eu rezasse diariamente 3 orações e uma vez o lembrai-vos. Olhava com muita bondade e me fez conhecer o quanto é favorável essa obra. Prometeu-me a sua especial ajuda e proteção. Todos os dias rezo as orações recomendadas e sinto a sua especial proteção. Deixa eu só ir na nota 456, que tem uma observação sobre o lembrai-vos. Na nota número 456, lembrai-vos, memorare, oração a São José, outrora recitada diariamente na CNSM, deve ser na congregação, né? Supõe-se que as outras 3 orações fossem um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Tá? Então, se você... como é que eu vou fazer uma devoção a São José aos moldes de Santa Faustina? Então você pode rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, que comumente as 3 orações principais, né? E depois o lembrai-vos, né? O lembrai-vos, pelo menos o que eu conheço, é o que tem a voz São José, né? Ou esse que eu recitei agora no início, né, que é as orações que constam no livro de orações da Ave Maria, que é esse lembrai-vos ao Puríssimo Esposo de Maria Virgem, né? Esse é o glorioso patriarca São José, tá? Ou qualquer outra oração a São José que tenha indulgência, porque é aprovada eclesiasticamente, tá? Então, é um parágrafo curto, mas muito importante, que faz uma reflexão, né? Santa Faustina reflete sobre isso. E se você ler os outros parágrafos anteriores, ela não fala nada a respeito de São José. Tá? Então, cada parágrafo é uma situação única. Às vezes ela coloca a data, às vezes ela não coloca, então você fica meio perdido no tempo e no espaço. Provavelmente não é no mesmo dia, num dia seguinte, ou a cada 2 ou 3 dias. Né? Se você observar aqui na cronologia, é o que acontece, tá? Ela tem momentos em que ela fala sobre Nossa Senhora, né? É muito rico, eu gosto bastante desse diário, tá? Fica como indicação. Ela também tem alguns retiros, algumas situações do cotidiano, Jesus consola ela, né? Então, eu já comentei aqui várias vezes sobre esse diário da Santa Faustina, que é publicado pelo Apostolado da Divina Misericórdia. Aqui de Curitiba tem o Santuário da Divina Misericórdia, eles têm editora, tá? Então, você pode adquirir direto ou nas boas livrarias católicas. Então, a loja da Canção Nova vende, não lembro se, deixa eu ver, Livraria Loyola, né? Livraria e Editora Vozes, acho que vende também. Então, tem algumas plataformas de livrarias, a Paulus, né? Que são editoras e livrarias católicas que vendem esse diário, tá? Muito bem, vamos para a liturgia desta segunda-feira. A primeira leitura de hoje está em Isaías 42, versículos de 1 a 7. Diz assim: Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o firmamento. Firmou a terra e tudo o que dela germina, que dá respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor.
Salmo de hoje é o Salmo 26 com refrão: O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é minha proteção, é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? O Senhor é minha luz e salvação. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. O Senhor é minha luz e salvação. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Evangelho de hoje, João 12, versículos de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Muito bem, aqui termina a liturgia da palavra, e a liturgia desse domingo de Ramos foi Marcos 15, versículos de 1 a 39, tá? Que é a paixão do Senhor, paixão e morte, tá? Porque já estamos na Semana Santa. Muito bem, eu não vou ler, mas eu vou fazer a indicação, caso você tenha o livro, tá? Ou se você pretende comprar. Dentro do Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, da beata Ana Catarina Emmerich, que ela faz uma... recebe revelações privadas, né? A Igreja Católica diz dessa forma, da editora Amir, de 2018, publicado. Deixa eu ver onde é que está. Tem, assim, você que, sei lá, você tem uma curiosidade, por exemplo. O que aconteceu com os irmãos de Betânia? Lázaro e as irmãs, né? Deixa eu ver. Jesus aparece... Bom, na verdade eu me confundi. Eu achei que tivesse aqui nesse livro o que aconteceu com os irmãos de Betânia. Mas na verdade tem outras situações aqui. Por exemplo, a prisão de José de Arimateia, né, depois do sepultamento de Jesus. Depois José de Arimateia posto em liberdade. Então não vai ter a história do que aconteceu com os irmãos. Que eu me lembro, eu tinha visto alguma coisa a respeito, mas faz um certo tempo que eu li esse livro, eu teria que ler de novo. Mas de qualquer forma, se você tem curiosidade, assim, o que aconteceu com os apóstolos, né, depois da infusão do Espírito Santo em Pentecostes, após, na verdade, o falecimento de Nossa Senhora e sua assunção aos céus. Existe um capítulo dentro desse livro exclusivamente sobre esse tema, capítulo 14, Os Últimos Anos e Morte Gloriosa de Maria Santíssima. Depois, o capítulo 15, Ação dos Apóstolos e Discípulos de Jesus entre os Gentios. A beata, né, Ana Catarina Emmerich, ela começa a escrever sobre a fundação da Igreja de Roma por São Pedro, viagens e trabalhos apostólicos de São Paulo, Santo André, apóstolo da Grécia, São Tiago Maior é o apóstolo da Espanha, São João Evangelista, tem São Tomé, principalmente na Índia, São Bartolomeu na Ásia, principalmente na Abissínia, que é lá na África, os santos apóstolos Simão e Judas Tadeu na Pérsia, trabalhos apostólicos e tribulações dos santos apóstolos Felipe, na Frígia, e Mateus na Etiópia.
Os santos evangelistas Marcos em Roma e no Egito e Lucas na Grécia. São Barnabé, São Timóteo e São Saturnino. São Lázaro, Marta e Madalena. Ah, tá aqui. São Lázaro, Marta e Madalena no sul da França. Uai. Ué, será que é isso? Achei. Então, é o capítulo 14, no capítulo 15, fala sobre o destino de cada apóstolo. Eu não sei se é Lázaro e Marta, se são os irmãos, mas aqui, na verdade, as visões, né, da Beata, Ana Catarina Emmerich, diz o seguinte: 3 ou 4 anos depois da morte de Jesus, os judeus prenderam Lázaro, Marta e Madalena e abandonaram-nos numa pequena embarcação que já fazia água e sem remos nem velas no alto mar. Puseram na mesma barca o discípulo Maximino, um cego de nascença curado por Jesus, de nome Cheliônio, e 2 crianças, 2 meninas. Com auxílio de Deus, escaparam da morte, pois a barquinha foi impelida sobre o mar com velocidade sobrenatural e aportou à costa meridional da França, perto da cidade que hoje se chama Marsella. Quando chegaram a esta cidade, estava o povo justamente a celebrar uma festa idólatra. Os 7 estrangeiros, conta Catarina Emmerich, sentaram-se sob as arcadas de uma praça pública diante de um templo. Ficaram assim sentados por muito tempo, tendo se reconfortado um pouco com o alimento tirado de pequenas vasilhas que trouxeram consigo. Bom, para resumir a história, os estrangeiros, provavelmente como o povo do Asterix, lá, os gauleses, né? Não sei se naquela região da França tinha os gauleses. E uma coisa que bate um pouco com a tradição da Igreja Católica é que Santa Madalena, Maria Madalena, realmente foi parar na França. Como que chegou lá não se sabe, né? Então, eu não sei, eu sei que chegou na França. E realmente aqui tem que ela vai parar numa gruta, ela mora sozinha e ela é visitada por esse discípulo Maximino. São Lázaro e Marta, no final, cada um se separou. Lázaro foi para um canto, Marta levou as meninas, Maximino foi para um outro, Madalena foi para outro lugar, né? E pregavam o evangelho. Aí você vai me perguntar, ué, mas eles não falavam a língua dos judeus? Pois é, sob a ação do Espírito Santo, acho que estavam começando a se entender lá, né? Então, Marta diz, segundo as visões da Beata, ela pregava o evangelho muitas vezes diante de grande multidão do povo. E essas pessoas, esses 7 estrangeiros, para os olhos dos pagãos ali da região de Marsella, da região da França, acabaram se enturmando com os líderes locais, prefeitos, né? Sabe como é que é? Lideranças políticas lá dos tribos. Mas só que cada um foi para outras regiões, né? Então, às vezes, por exemplo, se a gente fosse, como diz, né, os padres têm um outro conhecimento, se eles forem procurar, tem a tradição da igreja, que são os evangelhos apócrifos. Eu não tenho acesso aos evangelhos apócrifos e o único material que eu conheço foi editado por uma editora esotérica. Então eu prefiro nem ler, sabe? Porque pode estar deturpado e tal. Tinha uma época que esses evangelhos apócrifos, eles foram editados pela editora, acho que Mercúrio, uma subdivisão da Rocco, se não me engano, da editora Rocco, e eram 2 volumes, 2 ou 3 volumes, acho que 2, não sei se existe ainda. Então, como é de uma editora esotérica, eu não prefiro nem me meter mais com esse tipo de material. Então, se você tem curiosidade, esse livro, que deu origem ao filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, é interessante só para tirar uma curiosidade da cabeça, por exemplo, né? Para evitar de falar bobeira. Qualquer coisa tem o livro da Beata, né? Inclusive, passado algum tempo, provavelmente lá para o mês de abril em diante, eu vou estar citando um outro livro, mas antes de eu citar esse livro, eu preciso saber se de fato ele é aprovado pela Igreja Católica, mas é alguma coisa chamada Gospa Mira. Não sei se você já ouviu falar, tá? Mas também é um livro de revelações, foi
é uma revelações privadas, inclusive também faz referência a um diálogo, né, de Jesus com Judas, o fim de Judas, e um monte de outras situações também que foram reveladas a uma pessoa que depois escreveu. Eu conheço como Gospamira, que eu também encontrei. Eu não tenho esse material, parece que são vários volumes, né? Não sei quem, sei que tem quem edite aqui no Brasil, mas eu preciso primeiro pesquisar do que se trata. Então, até, talvez, se for falar, vai ser lá só para citar, porque eu não tenho material, e durante o correr do ano eu vou estar falando algumas coisas, citando e falando do material do Direction for Our Times, que esse ano eu resolvi focar um pouco nesse material, que é gratuito, tem língua espanhola, se quiser ler em inglês pode ler e tudo, mas focar um pouco nessas mensagens só para dar um estímulo, digamos assim, né? Na verdade é um estímulo para mim também, né? Para dar uma continuada no meu trabalho aqui, que já é pouquinho, mas às vezes eu dou umas pipocadas aí, dou umas falhadas, tá? Bem, gente, então, caso você tenha interesse, também tem esse material aqui da Beata Ana Catherine Emmerich, tá? São revelações privadas, aprovadas pelo Vaticano, tem aprovação eclesiástica, tá? Não é qualquer material. E assim, não sei, vai que você já também pisou na bola, foi do esoterismo, acreditava naquelas canalizações. Olha, na minha humilde opinião, eu fiquei muito contente logo depois que eu passei pela reconversão. Me deu uma tristeza, mas em certa forma me deu uma alegria, porque eu perdi tempo. Porque se eu quisesse realmente material de profecia, revelações privadas, eu poderia ter ficado na igreja católica, né? Porque eu perdi tempo lendo bobeira. Porque mesmo falando de Nossa Senhora, mesmo falando sobre José de Arimateia, dentro do esoterismo tem muita coisa deturpada. Mas bastante mesmo, vocês não têm noção. Tem muita coisa deturpada. E que diz que foi revelação de Nossa Senhora, aí da Maria, Mãe Maria, que foi de... Aí eu falo Mãe Maria porque não é a Nossa Senhora falando, entendeu? Mas essas pessoas, desses monte de nome de seita esotérica aí, não sei se é seita, você pensa, movimentos, o que você quiser chamar, tem canalizações que atribuem a santos, a trajetória de José de Arimateia, que levou o Santo Grau lá para a região da ilha da Inglaterra, entendeu? Eu já li muita bobeira nesse sentido. E para limpar a cabeça depois, né? Aí quando fiz a minha reconversão e tudo, eu descobri todos esses materiais. Inclusive tem um da Espanha, que eu sei lá, eu perdi a informação, mas é aprovado eclesiasticamente e eram revelações de Jesus para uma pessoa. Não sei se um homem ou uma mulher. E aí tinha um blog lá. Muito bacana. E é aprovado pela igreja. Aí, com o tempo, eu fui encontrando outros materiais, outros diários de santos. Então, o que eu tenho em casa, efetivamente, é esse aqui, da Ana Catherine Emmerich, o Diário de Santa Faustina, que eu já falei, tem de Santa Gertrudes de Elfta também, esse é um material da editora acho que é da editora Subiaco, acho que é isso, você encontra na livraria editora Martíria, material que não é tão assim muito conhecido, mas também é um diário importante que lembra bastante o Diário de Santa Faustina, mas o foco é do Sagrado Coração de Jesus, apesar que a Santa Gertrudes não fala exatamente do Sagrado Coração de Jesus. Tem a autobiografia de Santa Margarida Maria Lacoque, que é do Sagrado Coração de Jesus. Tem outros materiais que são revelações privadas e que têm suas devoções. O da irmã Maria Marta Chambon, da mesma congregação da irmã da Santa Margarida Maria Lacoque, que é do Terço das Santas Chagas, né? Também é um material de revelações privadas. Então, existem muitas. E fora lá, já o livro azul do Padre Gobi, esse mesmo que eu estou falando, Direction for Our Times. Então, tem bastante material. Então a gente não precisa se apegar a certas situações que nem foram aprovadas nem pelo bispo local, né? Tem uma situação aqui em que o bispo de Curitiba
porque a Diocese de São José dos Pinhais não pertence à Arquidiocese de Curitiba. Mas, como vai muita gente de Curitiba para São José dos Pinhais, que é uma região próxima, o bispo de Curitiba teve que intervir e falar, tem umas aparições de Nossa Senhora acontecendo lá, diz que está tendo, mas eu recomendo prudência porque não está aprovado. Só que o que acontece? Pessoas que eu conheço vão lá, frequentam lá, e eu fico meio ressabiada se eu acredito ou não, né? Aí eu prefiro não indicar. Mas você já deve ter ouvido falar alguma coisa de Nossa Senhora da Rosa Mística, lá em São José dos Pinhais, que é uma cidade vizinha de Curitiba e tal. Tem aqui, inclusive, o YouTube deles, entendeu? Mas não é aprovado, entendeu? Não está aprovado. Agora, os apelos urgentes de Nossa Senhora de Anguera, até onde eu sei, está. A questão ali é que não para, né? Ali tem um começo e meio, mas não para as aparições de Nossa Senhora de Anguera. Então aí fica um pouco difícil para a igreja, né? Não sei quem está no lugar do cardeal Ratzinger, que não é mais, mas tem uma pessoa que cuida dessa parte, né? Para poder avaliar. Mas se não me engano, tem a aprovação do bispo local lá da Bahia, lá da região da Bahia. Mas eu gosto de indicar eles porque é um trabalho assim que eu vi que é um trabalho muito sério. São humanos, tudo, né? Seres humanos, mas é um trabalho sério, tá? Então eu vou me despedindo por aqui. Desculpa se os áudios estão ficando um pouco atrasados, mas é que realmente eu tô um pouco desanimado, não vou mentir, né? Mas e quem não está, né, gente? A gente vê umas notícias assim, se não é o coronavírus, 300 mil mortes de brasileiros, isso que eu nem tô vendo no planeta, né? Eu tô vendo aqui. Aí tem o povo passando fome. Agora, o tema é o povo passando fome na periferia, porque é o pessoal que não tem acesso à internet, não tem nem acesso a nada, né, gente? Não tem acesso à comida. Então tá muito triste, certo? Então a gente dá uma deprê mesmo, tá? E lembrando, ajude o seu próximo mais próximo de você. Tem sempre alguém bem próximo aí que tá passando fome, tá faltando aluguel, tá faltando gás, luz, água para pagar contas, né, atrasadas, entendeu? Então bote a mão na consciência e vê o que você pode fazer, porque agora é o momento da gente ser aquele brasileiro com virtudes. O brasileiro tem virtudes, uma delas é realmente partilhar, é fazer a partilha, porque só quem passou fome sabe o que é, né, sabe a dor da fome, e as pessoas já não sabem se corre do coronavírus ou se corre da fome. Porque trabalho não tem mesmo. Não tem, gente. Restaurante fechou, tem um monte de coisa que fechou. Diarista não entra mais na casa e assim vai, né? Gente, então vou me despedindo por aqui. Uma ótima Semana Santa a todos. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Na proteção da Sagrada Família. Paz e bem. Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Desse dia 29 de março de 2021, segunda-feira. Estamos já na Semana Santa, mas ainda com a cor litúrgica roxa, tá? Nesse dia nós lembramos de Santo Eustáquio também e pedir, né? Vamos começar rezando, né? Para todas as vítimas do coronavírus, que já ultrapassamos 300 mil brasileiros falecidos devido em decorrência do novo coronavírus, tá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos rezar uma oração a São José. Estamos no ano extraordinário dele. Inclusive, também já vou dar as indicações do que realizar pós